Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra de Lucas 15, que nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui em Lucas 15, nós vamos fazer um estudo e um entendimento daquilo que o Senhor Jesus veio mostrar o que é o seu rebanho. Há uma diferença, querido, de 2 tipos de povos. Há 2 tipos de povos que são chamados por Deus. Existe um povo que é o povo
conhecido como o povo escolhido de Deus, que são os chamados judeus. E esses que da qual nós vimos aqui o comportamento deles, nós estamos estudando nos evangelhos, o comportamento desse povo, essa nação israelita, que é o povo que veio da descendência de Abraão, o povo que trouxe toda a história do único Deus, dos Deus que fez o céu e a terra, da criação, de todas as ações de profetas, da palavra escrita por esse povo. Esse é o povo escolhido de Deus. E depois nós vamos entender que há um segundo povo. Esse segundo povo, para ver a chamada dessa segunda nação, que é a chamada nação dos gentios, né? Que são aqueles que não compõem da origem e da chamada do povo judeu, da descendência de Abraão e nem da religião judaica. Querido, aqui, essas duas nações, o capítulo 15, o Senhor Jesus vai falar a respeito dessas duas nações. E nós vamos entender porque há uma proposta que Deus tem para a vida desses dois povos. São distintos, né? Mas todos os dois herdeiros da mesma bênção. Embora aqui na terra há uma diferença, há uma separação, né, na posição deles, mas todos os dois povos têm uma chamada de viver a mesma herança, a mesma ligação com Deus. E é isso que nós vamos entender, queridos, aqui no capítulo 15, esse entendimento. Então nós vemos aqui a primeira chamada. Então diz o relato de Lucas que chegaram-se ao Senhor Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escriba murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui nós estamos vendo já a separação de dois tipos de povos, querido. Desses dois versículos do capítulo 15 de Lucas, nós já vemos o que o Senhor Jesus já vai nos ensinar com relação a isso. Porque aqui existe os escribas e fariseus, que é o chamado povo religioso, aqueles que viviam, né, que tinham a palavra de Deus na mão, aqueles que viviam da descendência dos profetas, da descendência de Abraão. E agora nós estamos vendo o Senhor Jesus sentado com um segundo povo, né, um outro povo. E quem são esses? Os publicanos e pecadores. E o Senhor Jesus estava sentado com esses pecadores e publicanos. E o primeiro povo, aquele povo que era chamado nação santa, olharam e viram o Senhor Jesus sentado com os pecadores e já chamaram a atenção dele. Falaram: olha, esse recebe pecadores e come com eles. Já chamando a atenção do Senhor Jesus. Por essa posição, e quando esses fariseus falam isso, quando esses religiosos falam isso, eles falam a verdade. Realmente, o Senhor Jesus estava sentado com pecadores e publicanos, era a verdade. Né? Mas por que o que está por trás dessa verdade? Qual é a posição desses fariseus de olhar para o Senhor Jesus e acusar ele de estar sentado com os pecadores e publicanos, mostrando, rejeitando a posição do Senhor Jesus, colocando que ele está errado, né? Colocando ele numa posição de erro? Por que ele está sentado com aquele povo? Porque não era para fazer isso. O que era? Porque, queridos, esse primeiro povo, esses fariseus, esses escribas, eles tinham uma chamada de santidade, de separação. O próprio Deus chamou eles. Mas eles erraram nessa chamada de santidade, que eles perderam o amor, a misericórdia, entendeu? Que é o amor de Deus pelas vidas das pessoas. Eles criaram leis se isolando do povo. Eles se isolaram do mundo de uma maneira, né, de separação, quando Deus não tirou eles do mundo. O que Deus queria, que eles fossem luz para as nações, que eles dessem a demonstração dessa fé para que as pessoas fossem dando como exemplo de conduta e de postura, mas dentro da misericórdia. E os profetas, sabendo que esses homens não iam seguir esse padrão daquilo que Deus queria para eles,
Porque a palavra que os profetas anunciavam é que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Senhor Jesus falou várias vezes, olha, se vocês soubessem que misericórdia eu quero, não holocausto, vocês entenderiam a chegada do Senhor Jesus, a chegada do Cordeiro de Deus, do Messias na vida deles. Mas eles não entenderam isso, querido, porque eles estavam com uma vida voltada para uma conduta religiosa. E eles perderam o amor do coração. Eles se distanciaram de Deus. Eles perderam a comunhão com Deus, através desse Deus maravilhoso que falava pelos profetas, pela presença do Espírito Santo no coração deles. Mas eles perderam isso. E aí, então, o Senhor Jesus vai dar agora, querido, para nós entendermos o que significa isso, essa postura religiosa que separou, fazendo com que eles se separassem de Deus e perdessem a visão daquilo que Deus tem para a vida dos homens. Eles se afastaram de Deus. Então nós vamos entender qual é a proposta de Deus para a vida dos homens. Então ele dá 3 parábolas e nós vamos entender isso por essas 3 parábolas. A primeira parábola, ele diz o seguinte: o Senhor Jesus, ele não contrapôs essa palavra que os fariseus disseram, olha, ele come com os pecadores e recebe e come com eles. O Senhor Jesus não disse, não se defendeu. O Senhor Jesus chamou eles e falou, olha, eu tenho uma parábola para vocês. E falou a respeito de um homem, falou, ó, dentre vós, um homem tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, deixa no deserto 99 e vai após a perdida até que venha e achá-la. E achando-a, põe sobre os homens, alegre, feliz. Chegando em casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, aqui há um ensino muito bom para nós entendermos a questão da religiosidade e a questão da proposta que Deus tem para a vida de Israel e para a vida dos gentios. Queridos, aqui a essência de toda a resposta que o Senhor Jesus tinha para os fariseus. Porque nós vemos aqui na postura do Senhor Jesus, quando os fariseus apontam o dedo, e o Senhor Jesus chamava eles de hipócritas. Hipócrita, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O Senhor Jesus chamava a atenção deles. Essa geração vai ser cobrado, vai ser muito cobrado dessa geração. Né? A geração daquele povo que viveu com ele. Mas, querido, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, essa parábola que o Senhor Jesus diz, há uma demonstração do amor dele pelas pessoas, há uma demonstração do amor dele pelo ser humano. Nós vemos aqui 2 histórias, de um homem, de um certo homem e de uma certa mulher. A de um certo homem, ele fala a respeito de 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, ele perdeu uma. E esse homem que perdeu essa uma, ele deixou as 99 no deserto. Ele não deixou no aprisco. Ele não deixou guardado dentro do curral. Não foi no aprisco na ovelha que ele deixou essas 99. Ele deixou essas 99 no deserto e foi atrás da ovelha perdida. E quando ele achou a ovelha perdida, ele se alegrou com a ovelha perdida e colocou essa ovelha perdida sobre os ombros. E a palavra diz que ele teve muito gozo, muita alegria em estar com aquela ovelha perdida sobre os ombros. E chegando na casa dele, ele chamou os seus amigos, os vizinhos, para se alegrarem com ele. E aí o Senhor Jesus diz
que assim, ele diz, ele faz essa comparação, dizendo, assim no céu há muita alegria quando um pecador se arrepende. Mais do que as 99 do justo que não necessitam de arrependimento. Queridos, eu quero dizer a você que o nosso Deus ama demais os gentios. Ama demais a nossa condição. Como Deus ama os gentios. Paulo nos chama lá em Romanos que nós somos como zambujeiros. Como nós somos como zambujeiro ou oliveira brava. Nós que somos zambujeiros e oliveira brava, nós temos recebido do nosso Deus um amor tremendo, querido. Um amor tremendo. Porque o que o Senhor Jesus fala aqui, dessas 99, das 100 ovelhas, isso diz respeito à nação de Israel e à ovelha perdida, que são os gentios. A ovelha perdida, querido, somos nós que nos afastamos de Deus e estávamos perdidos nesse mundo, né? Até que o Espírito Santo veio e nos recebeu. E nós sermos recebidos pelo Espírito Santo e ele nos leva de volta para a casa do Pai. Leva-nos de volta para casa. E esse gesto de amor de Deus, ele diz que o amor dele é muito maior no arrependimento de um gentio, daquele que está no mundo perdido, a alegria dele muito maior do que a nação judaica, que são 99 ovelhas, que são comparados com as 99 ovelhas, mas que não precisam de arrependimento. Eu quero te dar uma informação, querido. Por que eu tenho certeza que o Senhor Jesus está falando da nação judaica aqui dos 99? Porque para os gentios, todos precisam de arrependimento. Todos nós, para entrarmos no reino de Deus, temos que ter arrependimento. Não tem como entrarmos no reino de Deus sem a porta do arrependimento. Essa é a entrada no reino do céu. João Batista já anunciava isso, para nós endireitarmos o caminho e arrepender do nosso pecado. Por isso que tem o batismo do arrependimento. Só que para os judeus, queridos, se você for estudar lá o livro de Romanos, né, Paulo explica muito bem isso. Para os judeus, eles não precisam de arrependimento. Porque eles já obedecem às leis. Eles são obedientes às leis. Só que o problema deles é que eles não reconheceram o Senhor Jesus. Então, para os judeus, o que eles precisam é reconhecer o Senhor Jesus como o enviado de Deus, como o Messias, o Redentor, aquele que tira o pecado do mundo. Eles precisam reconhecer o Senhor Jesus. Porque na situação dos gentios, querido, é diferente. Porque nós não temos a bênção da chamada de Deus da nação de Israel. Nós não temos a chamada, como diz, é anunciado pelos profetas, daquilo que está escrito sobre os israelitas. A nossa vida, querido, é escrita conforme o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nossas vidas. É diferente. Os que os israelitas precisam é reconhecer o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles reconhecendo, não pelo arrependimento, mas reconhecendo que Ele é o prometido, Ele é o Messias. Esse é o remanescente, querido. Essa palavra, ela é dirigida para os remanescentes de Israel, que Deus reservou para a última geração. Porque a proposta da graça, do período dos gentios, ela vai ter um período, vai ter um fim. A nossa chamada, querido, de graça, que é da salvação pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário, existe um período. Vai haver um final nesse período. E quando houver esse final do período, a volta do Senhor Jesus, que vai levar essa ovelha perdida para casa, né? Que vai colocar sobre os ombros, que o Senhor Jesus vai pegar essa igreja, né? Que é a chamada ovelha perdida dos gentios, que vai ser colocada sobre os ombros, e o Senhor Jesus vai levar para casa. E lá vai haver uma festa, querido. Vai haver a bodas do Cordeiro. Vai haver muita alegria ali. Né? Vai haver muita alegria pelos filhos que se arrependeram, pelos aqueles que se arrependeram dos seus pecados.
Mas existe uma proposta para esse remanescente dos judeus, que o Senhor Jesus aqui se refere como as 99, como as 99 que não precisam de arrependimento, mas eles reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, eles igualmente vão para a casa do Pai. Igualmente vão. Existe uma proposta, querido, de tempo para a vida dos gentios, assim como para a vida dos israelitas. A segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele voltar para levar essa ovelha perdida no ombro, querido, ele vai voltar para levar a ovelha perdida, mas ele vai voltar para as 99 também. Essas 99, queridos, que são judeus, como ele diz, está no deserto. E como o Senhor Jesus diz, eles estão no deserto realmente. Eles estão esperando até hoje, né? Você vê a postura deles em Jerusalém, como é que a vida dos judeus hoje estão. Eles estão num deserto, né? A casa deles está desolada, como o Senhor Jesus. Essa casa vai ficar desolada até que digam, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Porque é essa palavra que os remanescentes judeus, que vão reconhecer o Senhor Jesus como Messias, é que vai anunciar, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, que vai ser quando a volta do Senhor Jesus vem para levar a igreja e vem para o encontro com essas 99. Querido, há uma separação de povos. Essa palavra da ovelha perdida não diz respeito àquele que desgarrou, né, que estava no aprisco, que estava na igreja e depois se desviou, né, saiu e voltou para o mundo. Não, querido. Essa ovelha perdida que o Senhor Jesus diz é todos nós gentios que vivíamos perdidos no mundo e que o Senhor Jesus nos resgatou, né? A 99 é o povo judeu que espera pela volta do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus dá explicação para eles a respeito por que ele está sentado com os publicanos e pecadores. Porque agora chegou a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda, era para alcançar os pecadores. A primeira vinda era para isso, para alcançar os gentios. Ele falou isso para os fariseus, falou, olha, agora é para eles, vocês 99 vão ficar no deserto, porque aprove a Deus agora conquistar esse povo que estava perdido, esses gentios que estavam afastados da graça de Deus. Assim como, queridos, a explicação da dracma perdida. A mulher, quando ele fala uma certa mulher, assim como ele falou um certo homem, esse um certo homem diz respeito a ele, Jesus, o Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, essa explicação dele como, né, o homem, né, que ele gostava de dizer o filho do homem. Então ele veio para isso, para resgatar a ovelha perdida, que somos nós, gentios. E qual é o trabalho que ele faz, querido? De nos resgatar e nos carregar no colo. Olha que amor tremendo que nosso Deus tem por nós, gentios, querido. E nos coloca no ombro e para levar para a volta para a casa do Pai. Assim vai ser a volta do Senhor Jesus, que vem em glória, querido. Vem buscar a igreja, levar no ombro, através do encontro nos ares, nas nuvens. Nós vamos no ombro do Senhor Jesus. Ele, pessoalmente, vai nos levar para a casa do Pai. Vai levar a igreja para a casa do Pai. É ele aqui que representa esse, queridos. Depois, das 99, ele vai ter uma proposta de vida para esses, são os remanescentes judeus que vão reconhecer ele como Messias. Queridos, nós vemos aqui agora uma outra parábola. Nessa outra palavra, a conotação que o Senhor Jesus diz é para uma mulher. E aqui ele fala de 10 dracmas. As dracmas, queridos, são moedas que têm valor. Tem valor. Só que é um produto inanimado. A moeda é uma matéria. E essa é a condição de morte que nós estávamos. É como fosse um ser inanimado, né? Os pecadores é como se estivessem mortos diante de Deus, sem vida. É essa a condição do pecado. O pecado traz a morte. E essa condição do material inanimado, que representa a dracma, embora para Deus tenha valor. E o valor que nós temos está na nossa fé. Se você tiver a fé, com uma dracma, como um grão de mostarda,
Assim como é o valor de uma dracma, querido, diante das moedas, né? Um valor pequeno, mas se tiver o valor de uma pequena dose de fé que estiver no seu coração. Essa mulher, querido, que o Senhor Jesus diz aqui, é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer para procurar essa dracma perdida? Esse ser inanimado que morreu pelo pecado, né? Mas que tem valor para Deus. E aí, então, ele usa a candeia. O que é a candeia, querido? É essa palavra que é anunciada, assim como está sendo anunciada agora. Essa é a candeia acesa que o Espírito Santo coloca sobre o mundo, até achar uma vida que está inanimada, que está morta através do pecado. E aí, então, o Espírito Santo vai, quando encontra esse coração arrependido, que se perdeu no mundo, pela volúpia do mundo, pela ilusão, pela falta de conhecimento, pela direção errada das pessoas que levam, pelo mover que o mundo traz. E essa pessoa, então, se torna morta pelo pecado. E aí, então, o Espírito Santo, encontrando essa dracma, pega essa dracma, volta para casa e convoca, buscando, e diz, que eu quero voltar aqui ao relato do texto, que diz que essa mulher que representa o Espírito Santo, ela busca com diligência. E que significa o seguinte: o Espírito Santo, querido, busca com todos os cuidados que você possa imaginar. Ele busca com todo cuidado, cerca a tua vida, cerca a vida do pecador, apontando o erro, mostrando a direção, mostrando a misericórdia, o amor de Deus. E quando você reconhece a voz do Espírito Santo e você demonstra o arrependimento e se entrega na mão do Espírito Santo, é como você fosse achado, né? Como se você se entregasse sua vida para o Espírito Santo. E é a condição dessa mulher que achou a dracma perdida. E quando ela acha essa dracma perdida, ela se alegra e volta para casa e chama as vizinhas e chama todos para que se alegra com ela, porque ela achou aquilo que estava perdido. Querido, assim é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, que assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Querido, olha só, nós que somos acostumados a buscar pedir as coisas para Deus, mas nós questionamos pouco a respeito o que você pode agradar a Deus, né? Como agradar a Deus? Porque a gente está sempre queremos sempre ter de Deus aquilo que nos é bom, né? Nós queremos que Deus nos atenda os nossos desejos do nosso coração. Nós queremos que Deus atenda os nossos anseios. Nós queremos que Deus agrade a nós. Mas nós nunca preocupamos com o que é que agrada a Deus. Querido, nós estamos vendo um anúncio aqui. O que agrada a Deus é um coração arrependido. É um coração arrependido. Querido, diante da nossa jornada no mundo, diante do nosso deslocamento nesse mundo, o Senhor Jesus, antes de partir, ele lavou os pés dos apóstolos. Esse gesto de lavar os pés dos apóstolos, querido, significa a nossa contaminação quando nós lidamos com o mundo. Na nossa convivência, nós fomos lavados pela palavra de Deus, que nós que temos o Espírito Santo em nosso coração, mas nós temos que conviver o mundo. Nós não podemos ter a postura dos fariseus que erraram, que não tiveram misericórdia para o seu semelhante, que não tiveram a misericórdia, o amor de Deus pelas pessoas que estão ao redor deles. Eles se isolaram, se achando santo, se afastaram das pessoas. Mas não é essa chamada que o Senhor Jesus nos chama. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele chega ao Pai, ele ora por nós. E na oração, ele fala: Pai, eu te peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. A oração que o Senhor Jesus fez por nós, querido, é de nos livrar do mal, mas não de não nos tirar do mundo. Então, se nós temos essa intercessão do Senhor Jesus para a nossa vida, nós não temos que ter medo de enfrentar o mundo, os gigantes que o mundo se apresenta para nós.
na questão da contaminação, de nós convivemos com os pecadores, com os publicanos, com aqueles que são ladrões, né? Os publicanos são chamados publicanos pecadores porque eles usurpavam do dinheiro dos outros, eles eram os ladrões, os corruptos da época da geração do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não pediu para nos afastar deles, nós temos que conviver com eles, nós temos que ser luz no meio deles, nós temos que estar demonstrando ser sal da terra, luz do mundo, nosso testemunho, né? Não numa postura de santidade, nos separando das pessoas, não, mas sendo simples como eles são, porque o Senhor Jesus nos colocou como ovelha no meio de lobos. É essa a nossa condição, querido, mas na certeza que nós somos guardados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pela oração que Ele já fez por nós há 2011 anos atrás. É a convicção que nós temos que ter. E essa chamada, queridos, é aquilo que o Senhor Jesus demonstra aqui. Nós temos essa convicção, essa certeza, né, dos cuidados que Ele tem com nós, da alegria que Ele tem com nós quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Por isso, querido, que essa condição de arrependimento é uma continuação, é uma vida. Não é uma condição que você faz no início do seu ministério, da sua ligação com Deus. Não, é todo dia, querido. A cada manhã. A palavra de Deus diz que a cada manhã a misericórdia dele se renova a nossa vida. Então, a cada manhã, nós temos que buscar o nosso Deus, para Ele nos livrar do mal, para Ele perdoar os nossos pecados, para que nós também perdoamos aqueles que pecam contra nós. Essa é a oração que nós temos que estar todo dia ligado diante do trono de Deus. E quando nós temos essa deliberação no nosso coração, de não escondermos o nosso pecado, de não escondermos ele, mas não, de nós apresentarmos diante de Deus, arrependido. Porque o que nosso Deus espera de nós, querido, é frutos de arrependimento. Nós temos que demonstrar isso para o nosso Deus com sinceridade de coração. E aí o Senhor Jesus, querido, fecha todo esse ensino com a história do filho pródigo, que nós vamos estudar e entender isso dentro dessa proposta que o Senhor Jesus deu a resposta para os fariseus aqui no capítulo 15. Porque há muitas versões a respeito desse relato. Mas nós queremos colocar esse relato inserido no contexto na qual o Senhor Jesus respondeu para os fariseus, para que nós possamos entender a dimensão do reino de Deus. Querido, então o Senhor Jesus conta a história de um outro homem. Ele fala, um certo homem tinha 2 filhos, né? E o mais moço deles, a história nós já ouvimos, e é conhecida, eu não preciso estar descrevendo ela em detalhes. E esse mais moço, ele pediu a herança do pai antes do tempo, porque ele queria gozar logo a vida dele, o prazer da vida dele. Então ele pediu a herança antes do pai morrer, né? Porque herança, querido, nós recebemos herança depois do falecimento, que nós recebemos a herança. E aí, então, esse menino pediu para o pai o direito dele de herança antes. E o pai, então, deu a herança dele. E esse menino foi para o mundo. E no mundo ele gastou a herança dele. Gastou tudo que ele tinha, né? Com os prazeres pecaminosos, com os prazeres do deleite da carne, que nós conhecemos e sabemos o que significa isso. Ele gastou. E quando ele perdeu tudo, coincidindo com esse período que ele perdeu tudo, houve fome naquele lugar. Né? Houve fome. E aí então ele pediu para os amigos para arrumar alguma coisa para ele. E ele conseguiu um emprego para guardar porcos. Querido, todo o dinheiro que ele gastou com as pessoas do mundo, ninguém se lembrou dele, querido. Ninguém se lembrou. Por isso que nós queremos dizer a você, querido, que o dinheiro que você gasta com os prazeres da carne, na hora que esses amigos que você tem do seu lado, bajulando, porque hoje você tem posse e está distribuindo o seu dinheiro com esses seus amigos, mas o dia que você precisar, sua vida vai acontecer como aconteceu esse menino. Ninguém vai conhecer você. Ninguém vai se lembrar de você. Seus amigos é por conta do dinheiro que você possui, mas o dia que você deixar de ter esse dinheiro, você não tem mais amigos. Ninguém vai se lembrar de você. E algum outro pode te lembrar, mas para dar a condição que esse menino teve de cuidar de porcos. E cuidar de porcos para um judeu, querido, como o Senhor Jesus está contando aqui a história, para os judeus,
isso é a pior coisa do mundo, porque porco para eles é imundo. Né? É imundo, é uma coisa que eles nem comem esse tipo de carne, né? Porque, por considerar imundície. E esse moço foi cuidar de porcos. É o castigo maior que um judeu pode receber, foi esse. E esse menino, então, ali guardando os porcos e vendo os porcos comer ali as alcachofras, ele queria comer, né? Ele estava ali apacentando, desejando encher o estômago por aquelas bolotas, né, de alcachofras que os porcos comiam, e ninguém dava nada para ele. Porque é assim que o mundo trata, querido. Assim que o mundo trata. Por isso que o Senhor Jesus falou que bom é só Deus. Ninguém é bom. Bom é só Deus. E aí então conta a história que esse menino olhando, analisando ali com fome, vendo os porcos comerem aquilo, ele ficou analisando, falou, olha, os empregados do meu pai, eles têm pão em abundância. Eu aqui estou perecendo com fome. Então ele ali raciocinando, ele fazendo uma reflexão da vida dele, e aquilo que um pecador tem que fazer uma reflexão da vida, fazer uma análise da sua vida. Foi o que esse menino fez. Ele fez uma análise da vida dele. E nessa análise, ele viu que ele voltando para a casa do pai, ele falou, olha, eu vou pedir para o meu pai, não me considerando como filho, mas que eu possa ser um empregado dele, para pelo menos poder comer, né? Assim como os empregados do meu pai têm uma vida digna, né? E ele então, nesse coração arrependido, né? E querendo levar essa proposta para o pai dele, ali com o coração humilde, com o coração contrito, e é isso que nós temos que entender, o coração desse moço, querido, é o coração que Deus espera de nós, né? Um coração humilde, não querendo ser mais do que ninguém, se humilhando até de querer ser igual ao mais simples dos empregados do pai que trabalhava com o pai. Ele queria ser o mais simples, queria ser o mais humilde de todos que estão ali na casa, que representa a igreja. Ele queria ser o mais simples, o mais servo, aquele que estava varrendo a igreja, limpando as cadeiras. Ele queria aquela condição só para viver a graça de Deus, de poder participar. Esse é o coração humilde, querido. O coração contrito é o coração de entender que pecou, que deve a Deus. Eu devo a Deus pelo pecado que eu cometi. É esse coração contrito, esse coração arrependido que voltou para a casa do Pai. E é isso que Deus espera de um pecador arrependido. É esse coração que o Senhor Jesus demonstrou, o exemplo contando a história desse menino que voltou para a casa do Pai com o coração arrependido, sabendo daquilo que ele fez, consciente do erro dele, né? Não usando subterfúgio e culpando os outros, porque eu sou assim porque minha mãe é assim, eu sou assim porque meu pai é assim. Não, esse menino ele entendeu o erro dele, ele se colocou no lugar dele. E ele então voltou para a casa do pai com esse coração humilde e contrito. E aí então diz o texto, querido, que esse menino foi ter com o pai. E levantando-se, quando ele estava chegando perto do pai, na casa do pai, levantando-se, foi para o seu pai. E ainda quando estava longe, ele estava longe da casa, viu o seu pai, o viu. E o texto diz que se moveu, o pai quando ouviu longe, o pai se moveu de grande compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e beijou o filho. Esse é o nosso Deus, querido, que está na casa, mas está olhando, esperando o coração arrependido de um filho que volta para casa. Coração contrito. Nosso Deus tem os olhos, querido. Nosso Deus tem a mão estendida. Nosso Deus tem o ouvido atento para aqueles que possam clamar. Os olhos do nosso Deus estão sobre a face da terra, querido, esperando que você se arrependa de todo pecado, de todo mal, de toda vida dissoluta e seguindo a vontade do teu coração. E quantos males você fez para você mesmo, principalmente para você e para muitos outros. Quantos mal nós fizemos, querido. Quantas pessoas sofreram por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Quantos mal nós fizemos para terceiros, para pessoas queridas nossas,
pessoas que nós amamos, e por causa do nosso pecado nós ferimos, nós agredimos eles. Quantos? E agora é a hora de nós voltarmos arrependidos para o Pai, querido. Porque nós temos um Deus que está buscando nós, que está ansioso por esse momento. Como ele diz, como ele dá, o Senhor Jesus dá o exemplo desse pai, que corre na direção do filho e abraça ele e beija. E aí então o filho confessa o pecado dele e pede perdão. Fala, pai, eu pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho nem continuou a falar, porque ele queria dizer, pai, me dá pelo menos a oportunidade para me ser um dos seus servos. O pai nem deixou ele falar. O pai interrompeu ele. O pai interrompeu, porque o pai olha o coração. Ele viu o coração do filho. E o pai interrompeu, chamou os seus servos e diz, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e alpargatas dos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Querido, essa posição do pai que recebe o filho nessa condição, ele não espera explicação não, querido. Ele já te dá ele já te dá de volta para você aquilo que você é, como filho. Ele troca as tuas roupas, ele tira aquela roupa suja. Primeiro ele te abraça na condição que você está. Ele te beija, mesmo você sujo, cheirando a imundície do pecado, do mundo, como porco, como ele vinha, cheirando como porco. Era essa a condição desse menino de voltar para casa. Mas o pai chegou nele nessa condição e abraçou. Isso que nosso Deus faz com nós, querido. Vem como você está, assim diz a palavra, que não espera que ele vai te limpar. Deus que vai cuidar de você, querido. O Espírito Santo é que vai trazer a limpeza pela palavra de Deus no teu coração. É Ele que vai fazer. Então, você com essa sujeira, ele vem e te abraça, cuida de você e coloca você trocando tuas roupas, lavando você, limpando, colocando um anel, que significa, querido, autoridade. Direito de promessa. Você agora faz parte da promessa de Deus. O anel significa a autoridade de Deus que está sobre você, do direito de herança, do direito de promessa. Ele já te dá imediatamente isso, trocando as sandálias, porque ele vai te dar a sandália da direção da palavra de Deus, que é lâmpada do teu pé, luz para o teu caminho, essas alpargatas que vai te dar a direção para o caminho correto que você vai tomar. É isso que Deus faz com nós, com aquele que tem o coração contrito e arrependido e chega diante do Pai. É essa postura desse moço. Querido, essa alegria que o Senhor traz, e esse gesto, querido, não é gesto de choro, de gemer, não. O nosso Deus se alegra, a alegria, e convoca a todos para se alegrar. E ele faz a chamada para trazer o bezerro cevado. Querido, isso é o melhor. O bezerro cevado, querido, significa aquele bezerro que foi guardado, alimentado, para se comer num dia de festa. É o bezerro separado, cuidado através de servos, de alimentos, de ração, para ser usado na hora certa. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a nossa vida. Isso significa vida e abundância, que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. Vida com Deus. Deus tem o melhor para você. De você andar num lugar seguro, forte, um lugar de bênção, de promessa. É esse lugar que é esse comer do cevado, você vai comer o melhor da terra. Esse é o maná, a terra que emana leite e mel que Deus prometeu, querido. Viver o reino de Deus. Viver o reino. E o viver o reino de Deus não é você ficar se gabando com o seu semelhante. Não. É a alegria do Espírito Santo no teu coração, querido. É a presença do Espírito Santo que te traz a justiça, te traz a paz, te traz o gozo da presença dele no teu coração. Esse é o bezerro cevado. É você comer desse lugar. Você comer o pão que vem do céu, a palavra que te traz paz, alegria, que te faz você andar por esse mundo e conviver com as pessoas de uma maneira alegre, feliz,
certo de que o Deus te acompanha, que Deus está com você. É essa alegria que o Senhor Jesus trouxe, querido, nesse relato, dando a relação de como é que Deus nos trata. E aí então, querido, quando aconteceu isso, o irmão dele, né? O irmão dele que estava no campo, o irmão dele mais velho que estava no campo, quando viu na casa o barulho da música, das danças, chamou os servos e perguntou para aqueles servos: o que está acontecendo? Aí os servos falaram: é teu irmão que chegou. Seu irmão chegou, seu pai mandou o bezerro cevado, e porque ele foi salvo. Ele estava morto, foi salvo. Mas aí então o irmão mais velho, ele se indignou e não queria entrar na casa. Ele falou: não, eu não vou entrar. Ele se indignou com essa situação. E o pai então foi lá falar com ele, falou: meu filho, por que você não quer entrar? Seu irmão chegou, seu irmão estava morto e reviveu, nós nos alegramos por eles, seus irmãos estavam nessa condição. E o menino falou: pai, mas eu sirvo você há tantos anos, nunca transgredi teus mandamentos, eu sempre andei nos seus mandamentos, e você nunca me deu um bezerro cevado para me alegrar com meus amigos. Agora vem esse teu filho, que desperdiçou tudo com as meretrizes, e você dá esse presente para ele. Você dá o bezerro cevado para ele. E todas as coisas ele recebe, a alegria, né, do alimento. Aí o pai fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Por que você está preocupado com isso? Né? Por que você está sempre comigo, meu filho? As coisas que são minhas são tuas. E aí o Senhor completa: mas o justo, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e se achou. O menino não entendeu, o irmão mais velho, ele não entendeu isso. Mas nós vamos entender, querido. Nós vamos entender porque nós somos o segundo. Nós somos o irmão mais novo. O irmão mais velho é o judeu. É o israelita, aquele que vem da descendência de Abraão, aquele que tem a promessa da palavra. Ele não precisou se arrepender, como diz o texto aqui. Mas como diz, eu nunca transgredi os teus mandamentos. Eles seguem isso. Só que eles não têm alegria, queridos. Eles não têm alegria do perdão de pecados. Eles não têm alegria do regozijo de receber a recepção que um pai recebe de um filho pecador. Eles têm uma vida de religião. É uma vida sem essa conotação dos dois filhos, o mais moço e o mais velho. O mais velho, querida, é essa condição. Ele serviu a Deus, né? Serviu o pai, restrito aos mandamentos, pela obediência, não saiu da linha ali seguindo os padrão, só que não tinha alegria no coração dele. Não tinha arrependimento no coração dele, porque ele também tinha pecado. Como ele diz, aqui ele próprio diz, o teu filho, ele não considera nem irmão. O juízo dele, a posição dele de religioso, né, de apontar o dedo, né, de condenar o irmão, esse é um pecado. Mas ele não reconheceu esse pecado. Ele não tem nem arrependimento por esse pecado. E nosso Deus, querido, considerando a promessa dos pais, né, da fé, considerando as promessas dos pais da fé, ele vai dar salvação para esse povo. Tem a salvação. Mas a salvação deles, querido, vai ser no reconhecimento do Messias. E eles serem o judeu chamado Messiantes, que é um remanescente, querido, de todo aquele povo, é um remanescente. Assim como esse moço, que vai... Porque a palavra de Deus diz, querido, que esse povo, para chegar à salvação até nós, aos gentios, Deus colocou ciúmes no coração deles. Na realidade, isso que está acontecendo aqui do mais velho é o que acontece com a nação judaica, que tem ciúmes de nós gentios, por nós sermos herdeiros da mesma bênção que eles são, através daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, e nos deu a redenção. E nós vamos poder comer na mesma mesa de Isaac, Abraão e Jacó, que são os patriarcas, querido. Nós vamos ter o mesmo direito de convivermos na vida eterna junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Jacó, com os patriarcas. Então, é esses ciúmes que eles têm, como aqui nós vemos demonstrado nessa parábola que o Senhor Jesus diz do filho pródigo.
Esses ciúmes, querido, esse é o entendimento que nós temos que ter da proposta que Deus tem para a vida da igreja, querido. A igreja dos gentios. O Senhor Jesus nos insere nessa história como a ovelha perdida, como a dracma perdida e como o filho mais moço que estava perdido no mundo. Mas a alegria de Deus sobre nós, querido, é muito grande. A alegria de encontrar em nós um coração arrependido, um coração contrito, de volta para a casa do Pai. Querido, eu quero que você tome posse dessa posição. Que você saiba que Deus te escolheu e que não espera, a única coisa que Ele espera de você é um coração contrito e humilde diante dEle. Reconhecendo, fazendo uma análise daquilo que você é, daquilo que você tem para você oferecer a Ele. E nosso Deus vai te receber, querido. E Ele vai te colocar você já na condição, Ele não vai esperar para que você possa estar prometendo alguma coisa para Ele. A única promessa que o Senhor Jesus quer de você, querido, é que você volte para a casa do Pai com o coração arrependido. Porque o resto, Ele vai fazer por você. Ele vai trocar tuas vestes. Ele que vai colocar o anel das promessas, das bênçãos, da autoridade, dos direitos que você tem no reino dos céus. Assim como Ele trocar suas sandálias. Sandália de proteção de você caminhar no mundo, de você andar na vereda da justiça. Deus proveu para você essa vitória. Nós temos que nos alegrar nessa condição. Estarmos no mundo, querido, na certeza, na alegria que nosso Deus nos acompanha. Essa é a palavra de Lucas 15, que eu encerro aqui e quero fazer um convite a vocês, querido. Esse estudo do Evangelho é maravilhoso. Nós temos muito que aprender. E eu quero fazer um convite a vocês de continuarmos conosco amanhã, estudando o capítulo 16 de Lucas, se assim Deus nos permitir.